Galerinha, vamos começar. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem chegou por último aí, sejam todos bem-vindos, né? É um prazer inenarrável começar essa aula virtual, ainda mais de um assunto que é bastante corriqueiro aí na vida de vocês, beleza? Então vamos começar aqui. Deixa eu ver. Olha só, na aula de ontem, vocês estão conseguindo ver essa tela tranquilo? Essa tela aqui? Deixa eu ver se eu fiz a transmissão da tela. Ok, beleza. Ok, essa tela aí, ó. Então, na aula de ontem, na aula de ontem a gente começou, né? Eu comecei a aula fazendo a seguinte pergunta, né? Você sabe o que é inflação? E o que que a inflação, por exemplo, tem a ver com o que a gente vai estudar? E aí a gente viu que a inflação era, no caso ali, uma média geral de todos os produtos, né, de todos os produtos que a gente consome, e a inflação, ela pode ser medida, né, por ano, ela pode ser medida por semana, ela pode ser medida por mês, mas geralmente a inflação sempre ela é medida, né, normalmente de mês a mês. Tá, mas o que que significa de fato a inflação? Né, a inflação ela é a média geral, certo, dos preços, e aí ela fica medindo se os preços, né, arroz, feijão, gasolina, tecido, trigo, medicamentos, para ver se esses produtos eles têm alta. Então, se esses produtos têm alta, a inflação fica alta e a moeda, no caso o real, perde aquele poder de compra. Se a inflação estiver baixa, né, então a gente consegue aí, no caso, ter um poder de compra maior. Mas o que significa esse poder de compra? Né? Esse poder de compra significa um exemplo bem besta, né, que eu lembrei da minha infância. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe mandava eu ir no mercado com a nota na padaria com a nota de R$ 1, ou eu comprava 20 mini pães com R$ 1, ou então eu comprava 10 pães apenas com R$ 1. Então, o poder de compra do real, certo? Ele tinha um poder de compra bem maior. Se você for hoje numa padaria com R$ 1, você toma um café e nem come um pão de queijo, né? Então, para ver que sempre varia por causa da inflação. Aí eu peguei e apresentei esse gráfico aí para vocês, né? No caso, medindo a inflação mês após mês. Por exemplo, em outubro a inflação estava 2,7, certo? Em novembro de 2017 a inflação estava 2,8. E aí ela teve um aumento de 0,1%. Então, por exemplo, se um produto, sei lá, custa 10 centavos em outubro, em novembro vai passar a custar, no caso aí, 11 centavos. E aí, a inflação, como eu disse, né, ela pode tanto, no caso, subir, quanto, no caso, diminuir, que nem aqui, ó, em fevereiro de 2018, a inflação estava 2,84 e caiu para 2,68. Então, os produtos deu uma diminuída, né? E um modo aí da gente identificar a inflação de alguns produtos é quanto a gente observa nessa época de pandemia, no caso, os combustíveis, né? A gasolina estava 4, sei lá, 4,60, 4,50. Na época de pandemia, eu cheguei a abastecer, né? Na época não, estamos na época de pandemia, né? É, na metade aí, deixa eu ver, no mês passado, em junho, né? Maio, junho, você conseguiria abastecer por 3,19, 3,9. Então, teve essa baixa aí na inflação do preço do combustível. Certo? Aí, na aula de ontem, a gente finalizou eu fazendo uma pergunta para vocês, né? Você sabe o que é juro? Você sabe o que é juro simples? Você sabe o que é juro composto? E o foco dessa aula de hoje, no caso, é entender o que é juro e saber diferenciar, né, o que é juros simples e o que é juros compostos, beleza? Então, o foco da nossa aula de hoje é justamente isso. E agora eu vou passar para outra tela aqui, que uma que eu posso rabiscar, essa parte aqui. Beleza? Deixa eu aumentar aqui a espessura da caneta. Beleza, tranquilo. Então, ele diz o seguinte, né, que juro é como se fosse uma correção, é como se fosse uma compensação. Por exemplo, se você empresta um dinheiro para uma pessoa, certo? Sei lá, você empresta
para o banco, você empresta para alguém durante determinado tempo. Ah, me empresta, sei lá, R$ 100 que eu te pago aí uma compensação por esse tempo que você me emprestou esse dinheiro. Então, a pessoa pegou R$ 100, ela vai lá e te paga R$ 105, porque, né, você emprestou para ela esse dinheiro por determinado tempo. Então, esse tempo que você ficou sem o seu dinheiro porque você emprestou, você vai compensar, né? A pessoa vai te compensar, certo? Através desses juros, pagando um pouco a mais. Então, juros é justamente isso. Mas os juros, eles se dividem em duas classes, no caso, juros simples e juros compostos, né? Por exemplo, o juros simples. O juros simples sempre ele vai ser cobrado em cima, no caso aí, ó, do capital inicial. Beleza, o que é capital inicial? Você não emprestou, por exemplo, R$ 100 para o coleguinha, então ele fala, vou te pagar daqui a 3 meses. Então você emprestou R$ 100 e ele falou que ia pagar, no caso, daqui a 3 meses. Então o tempo seria esses 3 meses, certo? E aí você fala, não, beleza, eu vou cobrar 10%, eu vou cobrar 10% por mês em cima daquele dinheiro que eu te emprestei. Então, no juros simples, no caso, você empresta 100, no primeiro mês você cobra 10% em cima desse 100, certo? No outro mês, no segundo mês de dívida, né, você vai cobrar 10% ainda em cima daquele dinheiro, certo? Em cima daquele dinheiro inicial, dos R$ 100. No terceiro mês, vai cobrar mais 10% em cima daqueles R$ 100. Esse é o juro simples, mas a gente vai entender ele com mais facilidade no exercício que eu vou trazer para vocês. Já o juro compostos, que é o juro, galera, do cartão de crédito. É os juros que é mais usado por bancos, financiamentos de carro, financiamentos de casa. É os juros que muitas pessoas falam que é os juros, como é que fala? Que é o bola de neve, que vira uma bola de neve quando você não paga alguma coisa ou também quando alguém não paga, né? Como é que funciona os juros no caso aí composto? Você empresta R$ 100, beleza? No primeiro mês, você empresta R$ 100 a juro composto, e no primeiro mês, certo? Você vai cobrar, no caso, 10%. Você emprestou R$ 100 durante 3 meses, certo? Avaliando agora do ponto de vista do juro composto. Então, passou o primeiro mês, você vai cobrar 10%. Então, você cobrou 10% aí, no caso de R$ 100, é R$ 10. Então, a pessoa vai te pagar 10% de juros, certo? Agora, vocês lembram que no juros simples, no segundo mês, eu cobrava os 10% em cima do 100, diferentemente do juro composto. No juro composto, você cobrou 10% no primeiro mês, então a pessoa já tem que te pagar 110. No segundo mês, eu não vou cobrar mais em cima daqueles R$ 100. Eu vou cobrar em cima dos R$ 110, certo? Vou cobrar em cima dos R$ 110. Então, você vai me pagar 11 reais. 11 reais. Então, fica, né, no caso aí, 110 mais 11, 121. Então, no próximo mês já aumentou para 121. No terceiro mês, você não vai cobrar os juros em cima dos R$ 100. Você vai cobrar os juros em cima dos R$ 121. Então, cada vez a dívida fica mais alta. Mas esse panorama que eu falei é só para entender mais ou menos por cima, certo? Nesse exercício aqui, ó, eu peguei 2 exercícios para a gente diferenciar o que é juros simples e o que é juros compostos, certo? Então, olha só, eu vou ler os 2 enunciados. O primeiro enunciado, ele fala o seguinte, ó, ao aplicar R$ 100 a juros simples, a uma taxa de 10% ao mês durante 3 meses, qual o montante obtido ao final desse período? Essa daqui é um enunciado, certo? Usando juros simples, que nem vocês estão vendo aqui, certo? Nessa questão aqui de baixo, é o mesmo enunciado, é porque não dá para ver aqui, não dá para colocar os dois na mesma tela, mas é o mesmo enunciado, os mesmos R$ 100 a 10% durante 3 meses, mas só que é juros compostos. E aí você vai ver a diferença, certo? Do montante, já vou falar o que é montante, certo? No final desse período. Tranquilo? Mas para Professor, início de. Oi.
A principal diferença é porque a dos juros simples, no caso dessa questão, vai só o resultado multiplicar por 3 e somar com o dinheiro, né? Isso, é como se fosse isso, mas é a multiplicação por 3 de uma porcentagem. Uhum. Tranquilo? É a multiplicação por 3 de uma porcentagem. Mas o seu raciocínio está certo e ele vai ficar mais claro ainda quanto eu vou resolver. Mas é basicamente isso mesmo, Valeriano. Basicamente isso. Beleza? Então, olha só, para começar aqui esse conteúdo, eu preciso que vocês entendam, no caso aqui, ó, quatro definições. Por exemplo, capital. A primeira definição eu quero que vocês entendam o que é capital, certo? O que é capital. Por exemplo, o capital ele vai ser designado com a letra C, beleza? Com a letra C. O que significa o capital? Lembra daqueles R$ 100 que eu falei para vocês que vocês vão emprestar? Ou então que vocês vão, no caso aí, pegar emprestado, um dos dois, né? Então, esse é o capital inicial, é o dinheiro inicial que você vai fazer com todos os procedimentos, certo? Então, ele é definido dessa forma. No caso, nessa questão aqui, ó, nessa questão bem aqui, que eu mostrei para vocês, o capital seria quem? Os R$ 100. É o dinheiro que você começa um negócio. Ou então, um dinheiro que você vai pegar emprestado para começar um negócio. Então, é o dinheiro inicial que você tem. Eu chamo de capital. Tranquilo? E nós temos também o que chamamos de taxa de juros. O que chamamos de taxa de juros. Taxa de juros. Taxa de juros. Certo? A taxa de juro, ela é representada pela letra I. Essa é a taxa de juro. Professor, mas o que é a taxa de juro? Por exemplo, propaganda na televisão de carro. Aí, com certeza, vocês já viram que tá lá na propaganda de carro. Ah, se você comprar um carro agora, no final do ano, é taxa zero. Né? O que ele fala? Ele fala que é taxa zero. Então, no caso, essa taxa zero, ele não vai cobrar o quê? Juros. E essa taxa de juros, sempre ela é representada por uma porcentagem. Porcentagem, certo? Sempre ela é representada por uma porcentagem. Tranquilo? Também temos o que chamamos de juros. De juros. O que é o juro? Ele é representado pela letra maiúscula, no caso aí, J, certo? E esse juro, ele vai ser, no caso, o dinheiro que você ganhou em cima daquilo que você pegou, em cima daquilo que você emprestou. Por exemplo, eu emprestei R$ 100, o meu juros aí que eu ganhei a mais foi, por exemplo, de R$ 110. Então, o juro vai ser o quê? Os R$ 100 é meu, eu tiro, eu guardo aquilo que eu emprestei, e aquilo que eu ganhei por ter emprestado, que foi os R$ 10, ele vai ser o quê? O meu juro. E aí tem que tomar bastante cuidado de não confundir a taxa de juro, lembrando que a taxa de juro é sempre representada por porcentagem, e o juro. O juro é aquilo que você ganhou a mais ou aquilo que você teve que pagar a mais. O juro é justamente isso. Certo? E por último é o montante. Olha só, montante. Montante é representado pela letra, no caso aí, M maiúsculo, certo? M maiúsculo. Beleza, mas o que é o montante? O montante é tudo. Como assim tudo? Veja bem, é os R$ 100 que eu peguei emprestado, que é o meu capital, certo? É os R$ 100 que eu peguei emprestado, mais aquilo que eu ganhei a mais. Então, olha só, o capital não era os meus R$ 100 que eu emprestei, os R$ 100 que eu emprestei, o juro não é aquilo que me pagou a mais por eu ter que emprestar aquele dinheiro. Então, no final das contas, eu vou ficar com meus R$ 100, mais, no caso, o meu juro, que foi, por exemplo, de R$ 10. Então, o montante, ele é tudo. E essas definições, pessoal, eu preciso que vocês estejam com elas aí na ponta do lápis. Na hora que eu falar, o capital é isso, a taxa de juros é isso, o juro é isso, o montante é isso. Eu preciso que vocês estejam
aí 100% em relação a isso. Agora eu vou voltar aqui Professor, Oi. ocorre isso muito em banco, né? Quando você deposita dinheiro no banco, para poder o dinheiro não ficar parado, né? Justamente. Quanto, por exemplo, ó, na poupança, você coloca lá um dinheiro na poupança, vou repetir, Gabriel, rapidão, vou repetir. Você coloca um dinheiro aí, no caso, na poupança, certo? Quando você coloca um dinheiro na poupança, o que que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro. Você está emprestando esse dinheiro. Então, se você está emprestando esse dinheiro, tem uma taxa de corretagem, né? Então, no caso, a poupança, ela gera 0,6% de taxa trimestral. Então, você coloca os seus R$ 100 no banco. Então, quando você coloca os seus R$ 100 no banco, você está emprestando. Então, esses R$ 100 é o seu capital. Então, a cada 3 meses, você ganha 0,6% em cima daqueles R$ 100. Então, o banco ele está te pagando porque você emprestou o dinheiro para ele. É desse jeito que funciona. O mesmo fato acontece quando você pega um empréstimo. Você pega um empréstimo, você está pegando um dinheiro emprestado. Então, automaticamente, você vai pagar uns juros, certo, a mais, porque você emprestou esse dinheiro. Mas voltando aqui que o Gabriel pediu para repetir, né? Gabriel, tem alguma parte mais específica ou você quer que eu repita essa parte aqui, ó? Essa parte aqui, você pode. Você quer que eu explique novamente qual parte? Vou explicar essa daqui que eu acho que foi essa daqui que você não entendeu. Por exemplo, o capital é aquele dinheiro inicial, o dinheiro inicial que eu tenho, né? Que eu tenho para emprestar, ou então que eu vou pegar emprestado, tanto faz. Beleza? O capital é isso. Já a taxa de juros, né, vai ser uma porcentagem que eu vou cobrar em determinado tempo por estar emprestando esse dinheiro, certo? A taxa de juros ela pode ser cobrada por dia, que nem, por exemplo, o cartão de crédito. O cartão de crédito ele cobra a taxa por dia. Se ele vence no dia 10, você paga aí no dia 12, ele cobra os juros de 2 dias, do dia 11 e do dia 12, né? Só do dia 11, porque você pagou no dia 12, certo? Então, a taxa de juros ela pode ser mensal, anual, no caso, semestral, ela pode ser trimestral, ela pode ser encarada da mesma forma, beleza? Tem taxa de juros de hora, professor? Hã? Tem taxa de juro que é cobrado em horas? Eu acredito que tenha, né? Que esse mercado financeiro não dá murro em ponta de faca, né? Com certeza deve ter taxa de juros que cobra até por minuto, né? Às vezes, quando você vai em shopping, ele fala, tem um tempo lá, se você passar um shopping, não, eu esqueci um lugar que eu fui que você poderia estacionar só durante 1 hora. Se você estacionasse mais de 1 hora, você pagava uma taxa, né? Que essa taxa, no caso, é como se fosse um juros, né? Passou mais de 30 minutos, está o valor, mais de 1 hora, mas deve ter em horas, deve ter com certeza. Juro é aquele dinheiro que você recebe a mais, certo? Ou então aquele que você paga a mais, né? Que você paga a mais. Se você emprestou R$ 100, você vai receber um dinheiro a mais. Se você pegou emprestado, certo? Você vai ter que pagar um dinheiro a mais. E o montante é tudo. O montante é o que? É o capital mais o juro. Por exemplo, se você emprestou, no caso aí, R$ 100 e recebeu, no caso aí, um juro de R$ 10, o seu montante, a sua montanha, né? Seu montante, o seu total vai ser de R$ 110, certo? Então, se você pegou emprestado, certo? Para pagar depois de um tempo, a sua dívida, que vai ser o seu montante também, vai ser, no caso, de R$ 110. Beleza? Gabriel, conseguiu? Entendeu? Tranquilo? Deu para pegar essa parte aí? E aqui está a grande sacada, porque eu posso cobrar com juro simples ou então com juro composto. Mas logo eu já vou adiantando. Juro simples funciona apenas para exame de vestibular, certo? Cai juro simples, todo PAS, Enem, vestibular, prova de concurso, cai juro simples. Mas na vida real, no dia a dia, nos bancos,
nas operadoras de cartão de crédito, nos preços do supermercado, só funciona juros compostos, beleza? Juros compostos que funciona aí na vida real. Agora, olha só, vou fazer esse primeiro exercício, certo? Esse primeiro exercício aqui, nós vamos avaliar pelo olhar, pela visão aí do juros simples. Por exemplo, ao aplicar R$ 100 a juros simples, a uma taxa de 10% ao mês, durante 3 meses, qual o montante obtido ao final desse período? Galerinha, outra informação, por exemplo, 10%, certo? É a mesma coisa, é uma representação, certo? 10% é uma representação para ficar mais visual, melhor, tranquilo? Mas 10% significa 10 por 100. Por isso que a gente fala 10%. Então, 10% significa 10 por 100. A partir de hoje, todas as vezes que a gente for efetuar cálculo, nós não vamos usar isso daqui. Nós sempre vamos utilizar essa expressão. Por exemplo, o que significa 20%? Significa o quê? 20, no caso, dividido por 100. O que significa 50%? Significa o quê? 50 dividido por 100. O que significa 1%? 1% significa 1 dividido por 100. Então, a partir de hoje, nós vamos entender sempre da forma de fração a partir de hoje, tranquilo? Só apenas você só fala isso. 10% de R$ 100 no caso aí, né? Aí fica mais fácil Aí para no fazer. caso, se você quer tirar, por exemplo, 10%, no caso aqui, ó, 10% de 100. Quanto é que é? Então, você vai escrever aqui, ó, 10 sobre 100, que multiplica, no caso, 100. E aí a gente aprendeu lá no primeiro bimestre que esse 100 vai embora com esse. 10% de 100 é quanto? R$ 10. Beleza? Mas isso daqui a gente vai bater muito nessa tecla e vocês vão aprender direitinho isso daqui, apesar de já saber, né, que eu coloquei uma questão na prova lá no primeiro bimestre de porcentagem, vocês acertaram. Beleza, vamos interpretar, né, ele quer saber qual o montante. Então, olha só, você aplicou R$ 100, ele quer saber o montante, o tanto que você recebeu do total. Então, olha só, vou escrever aqui, ó. Então, eu vou calcular os juros. Então, veja bem, os juros do primeiro mês, né? Não é 3 meses que ele aplicou. Os juros do primeiro mês, eu escrevi muito grande. Os juros do primeiro mês, certo? Então, vamos lá, os juros do primeiro mês durante 3 meses. Olha só, no primeiro mês, você foi lá e, no caso, cobrou 10% por mês. Então, vai ser o quê? 10, certo? Sobre 100 vezes, no caso, aí os seus R$ 100, né? Então, ó, 10% de 100. Aqui é os juros do primeiro mês, tranquilo? Então, esse 10 aqui, ó, 10 sobre 100 significa 10%. Então, é 10% no caso aí de R$ 100. Então, olha só, como é uma multiplicação, se fosse uma soma eu não poderia fazer isso, esse 100 vai embora com esse 100. Então, se você aplicou, no caso, R$ 100, no primeiro mês você lucrou, no caso aí, R$ 10, ok? Você lucrou R$ 10, tranquilo? Agora, olha só, os juros do segundo mês, eu vou voltar a calcular 10% em cima do meu capital inicial, Então, vai ser 10%, ó, 10 sobre 100, que multiplica 100 novamente. Então, no segundo mês, você cortou e ganhou mais R$ 10. Beleza? Você cortou e ganhou mais R$ 10. No terceiro mês, os juros do terceiro mês vai ser o quê? 10% de quanto? De R$ 100. Então, no terceiro mês, você ganhou também quanto? R$ 10. Então, qual é o seu montante obtido no final do período? Eu falei que o montante era igual ao capital mais os juros, mais a soma de todos os juros. Então, seu capital inicial, a sua aplicação inicial foi de quanto? De R$ 100. Então, você ganhou R$ 100 mais os juros. Foi quanto de juros? 10, 20, 30, mais R$ 30.
Então, se você aplicou o dinheiro, por exemplo, aqui, ó, em junho, né? Aí vai cobrar julho, agosto, setembro, né? No final de setembro, você ganhou R$ 130. Esse daqui é conhecido como juro simples, beleza? Nunca espere encontrar isso em um banco, nem numa operadora de cartão de crédito. Isso aqui é um juros que é utilizado apenas para testar o seu conhecimento. Na vida real, isso daqui não funciona. No dia que você encontrar um banco cobrando juros simples, beleza? Esse banco aí, ele vai quebrar, beleza? Agora, olha só, vou resolver o mesmo exercício, agora com juros composto. Então, eu resolvi o primeiro exercício, certo? Agora eu vou resolver o segundo exercício, o mesmo exercício, agora com juros compostos. Agora, veja bem aqui, ó. Os juros compostos, ele é diferenciado. Por exemplo, eu tenho que calcular os juros e o montante a cada mês. Então, acompanhe aqui, ó. No primeiro mês, certo? No primeiro mês, vai funcionar da seguinte maneira, ó. Então, os juros do primeiro mês é o mesmo exercício. Você vai cobrar lá os seus, no caso aí, os seus 10%, certo? De quanto? De R$ 100, não é isso que a gente está calculando? Então, a gente aprendeu igual no outro exercício, no primeiro mês você ganhou R$ 10. No primeiro mês você foi lá e ganhou R$ 10, tranquilo? Mas só que olha só, eu calculei os juros, mas automaticamente eu também tenho que calcular o montante. Então, meu montante do primeiro mês, olha só, montante do primeiro mês vai ser o quê? Os R$ 100 que eu já tinha, mais os R$ 10 de juros. Então, no primeiro mês, eu ganhei R$ 110. Beleza? Agora, olha a comparação que eu vou fazer aqui agora. Ó. Lembra que no segundo mês, eu calculei os juros em cima dos R$ 100, em cima desses R$ 100 aqui. O juro composto, não. É a bola de neve. É juros em cima de juros. Veja bem, no segundo mês, que vai ser no meu juros 2, J2, o segundo mês, eu vou calcular os 10% em cima, sabe de quê? Dos R$ 110. Eu cobro em cima dos R$ 110. E agora que começa a ficar diferente aqui, certo? Porque no juros simples eu calculava todos os meses em cima dos R$ 100. Ó. Primeiro mês em cima dos R$ 100, segundo mês em cima dos R$ 100, terceiro mês em cima dos R$ 100. No final, fiquei com 130. Já nos juros compostos, não. Calculei os juros ao primeiro mês, eu somo com meus R$ 100 inicial, fico com R$ 110. Então, os juros do meu segundo mês, eu não vai ser mais R$ 10, vai ser o quê? Veja bem, ó, esse zero aqui, ó, vai embora com esse zero, esse outro zero vai embora com aquele outro zero ali, beleza? Então, vai ficar, ó, 1 dividido por 1 é igual a 1. 1 vezes 11 é igual a 11. Então, olha só, no segundo mês, eu já ganhei R$ 11 de lucro. Então, o meu montante do segundo mês vai ser os meus R$ 110 mais os meus R$ 11. Então, no segundo mês, eu vou ganhar, no caso aí, R$ 121. R$ 121. Certo? Então, no segundo mês, certo? Olha só, 110, ou R$ 10 de juros, R$ 11 de juros. Já ganhei R$ 1 a mais, certo? Nos juros compostos. Agora eu venho aqui para o meu terceiro mês. No meu terceiro mês, certo? No meu terceiro mês, olha só, eu vou cobrar os 10%, certo? Em cima de quem? Em cima dos R$ 121. Então, vai ser 10% em cima de 121. Beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse zero aqui, ó, vai embora com esse zero, beleza? Aí ficou, ó, 1 vezes 121 fica igual a 121. Dividido por quanto? Dividido por 10. Tranquilo? Então, eu vou ficar aqui, ó, no meu terceiro mês, ó, 121 dividido por 10, é só eu andar a vírgula, uma casa para a esquerda. Beleza? Então, os juros do meu terceiro mês é de R$ 12,10.
beleza? R$ 12,10. Veja bem, os juros do meu primeiro mês foi de R$ 10, os juros do meu segundo mês de R$ 11 e os juros do meu terceiro mês de R$ 12,10. Lembra que eu falei que é os juros da bola de neve, né? A bola de neve aí, quando ela cai, ela vai ficando cada vez, a bola de neve não, a avalanche, né? Vai ficando cada vez maior. Então, se lá no primeiro mês lá você ganhou 10, no segundo você já vai ganhar mais, no terceiro já ganhou mais ainda, certo? Então, o montante aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser R$ 121 mais R$ 12,10, somando R$ 121 mais R$ 12,10, você vai ficar com R$ 133,10. Então, o seu montante, ó, o montante obtido no final do período. Então, o montante final vai ser de R$ 133,10. Agora, olha a diferença aqui, ó. Apesar de ser apenas pouco dinheiro, R$ 133,10, olha só, aqui é juros simples, certo? Aqui é juros compostos. Nos juros compostos, sempre você vai ganhar mais ou sempre vai perder mais. O juros simples não, né? Ele cobra uma taxa ali fixa, uma taxa fixa. Então, a diferença aí dos juros simples para os juros compostos foi aí de R$ 3,10. Agora, pessoal, isso daqui é tranquilo, certo? Tranquilo, porque é R$ 100. Agora, pare e pensa, se a gente estivesse trabalhando aí o financiamento de uma casa. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que você vai lá nos programas lá da Caixa e financia em 250, em 300 meses. Já parou para pensar? Dá para comprar umas 4 casas, né? Com esses juros aí. Carro financiado 100%. Ah, vou lá, vou financiar um carro 100%. Faz o teste aí na vida de vocês, aí, ó. Pega as continhas aí com os pais. Pai, vou ajudar aqui a auxiliar. Você vai comprar um carro 100% a prazo ou você vai dar uma entrada para diminuir os juros e por aí vai. Se você compra um carro 100% financiado, no final das contas você paga 2 carros. Você paga 2 carros. Por quê? Porque é juros em cima de juros. Você compra um carro de 30 mil, financiado em 60 vezes, no final desses 60 meses você pagou quase 50 e poucos mil. E nas próximas aulas eu só vou trazer exemplos reais. Eu vou trazer um exemplo real aqui, que acontece muito. Não, isso aqui é super fácil, Gabriel. É tranquilo isso daqui. Vocês vão ver aí que é tranquilo. Eu vou começar a trabalhar com exames, com atividades reais aqui com vocês. Por exemplo, já vou encerrar a aula, viu, pessoal? Por exemplo, você tem uma dívida aí de R$ 500, certo? Aí no cartão de crédito. Um exemplo aí, R$ 500 no cartão de crédito. E aí você está sem dinheiro para pagar, e o único dinheiro que você tem é do cheque especial, dizemos assim, o único dinheiro que você tem é do cheque especial. O que é o cheque especial? Cheque especial é um dinheiro que o banco coloca, é um dinheiro que o banco disponibiliza para você usar por emergência. E aí acontece um negocinho que poucos brasileiros prestam atenção, galera. E meus alunos agora vão prestar atenção. Por exemplo, se você entrar nos aplicativos de banco, os pais que tiverem aplicativos de banco aí, ó, tiver cheque especial, né, você vai ver lá, ó, que o cheque especial, pelo menos o meu, ele tá 11, vou chutar aqui, ó, 83% ao mês, certo? 11,83% ao mês. Ele cobra isso. O cartão de crédito, né? O cartão de crédito ele cobra, no caso, 14,90% ao mês. E aí você não tem dinheiro para pagar esse cartão de crédito aí de R$ 500, certo? Você não tem dinheiro para pagar. E aí você fala assim, esse mês eu não vou pagar o cartão de crédito, não. Não vou pagar o cartão de crédito esse mês, não, e vou pagar só no mês seguinte. E aí, se você souber a matemática aqui, você vai pensar, bom, o meu cheque especial, vou colocar aqui, ó, cheque especial, beleza? E aqui, cartão de crédito. Mas eu sei que meu cheque especial
os juros é de 11, né? Os juros não, a taxa de juros, não fala juros, é taxa de juros, até eu errei aqui agora. A taxa de juros é de 11,83. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro do meu cheque especial e vou pagar o meu cartão de crédito, porque antes eu pagar 11,83% de juros do que pagar 14,90%. Agora eu faço essa pergunta, e eu fiz essa pergunta para 7 amigos meus. Sabe quantos responderam que preferia usar o cheque especial? Nenhum. Nenhum. E é por isso que grande parte das famílias brasileiras cai na inadimplência, porque às vezes pensa que isso daqui é pouca coisa. Olha só a diferença aí, ó, de 11,83%, né, para 14,90%. Galera, isso daqui, né, vou jogar aqui a preços brutos aí, ó, 11, 12, 13, 14. Vou colocar aqui, ó, 3%. 3%. Vou colocar aqui, né? 3%. 3% não é muita coisa, não. Vou falar para vocês, a poupança paga só 0,6%. 3%, galera, é muita coisa. É muita coisa. É um dinheiro que posteriormente você pode aí, ó, guardar, fazer algumas economias e por aí vai. Mas aqui eu falei só de maneira geral, a gente vai compreender isso daí melhor nas próximas aulas, certo? É um assunto que cai corriqueiramente no PAS, que vocês vão fazer no ano que vem, e bastante aí no Enem, certo? Galera, só vou fazer a chamada aqui e libero vocês. Qualquer dúvida aí, se vocês tiverem dúvidas aí,